Boa, galera! Estamos juntos aqui para mais um programa Canal Esportes na próxima meia hora, trazendo as últimas notícias para você que vem acompanhando diariamente aqui na programação da TV Mar. Vamos chegando aqui por volta do meio-dia, 12h05, ao vivo, para brilhantar a nossa programação, trazendo as últimas informações do esporte. Naturalmente, teremos reprises no decorrer do dia e você que me acompanha ao vivo agora no horário do almoço, vamos dar aí um forte abraço, muito obrigado por abrir as portas de sua casa, do seu trabalho, para poder nos acompanhar. Estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas. Através das nossas redes sociais, você também tem, através dessas ferramentas, uma possibilidade muito boa de interação com a produção do programa. Mande sua pauta, vamos trazer também o seu assunto e o evento para a cobertura aqui dos nossos programas. Nesta edição, você vai poder acompanhar o desempenho de Alagoas na Copa São Paulo de Juniores. Depois do empate do Cruzeiro Alagoano pelo placar de 0-0, travou ali a equipe do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Ontem, a equipe do Zumbi não teve o mesmo sucesso e acabou sendo goleada pelo Corinthians. Daqui a pouco nós vamos mostrar os melhores momentos do jogo. Roberto Fonseca, técnico do CSA, fala sobre o encerramento da preparação para os jogos oficiais. CSA que já terá compromisso nesta quinta-feira contra o Potiguar de Mossoró, lá em Coruripe, pela pré-Copa do Nordeste. O que seria o primeiro processo eliminatório do CSA nessa competição, que acaba sendo uma competição também muito rentável. Aqui no estúdio nós vamos receber o Arthur Pessoa, que é jornalista, e vai falar do cenário, do mundo digital, como anda as modalidades esportivas, os jogos também através do eSports e esse cenário, como tem sido em Alagoas e no Brasil. Nós vamos trazer esses e outros assuntos, além, claro, da preparação do CRB, que continua a todo vapor lá em Camaragibe, no interior de Pernambuco, no CT do Retrô, pensando na estreia do Campeonato Alagoano. O Campeonato Alagoano que não será mais no dia 11, seu início, viu? Dia 14, nós vamos trazer imagens do Estádio Rei Pelé, que acaba sendo um dos pontos que motivou a Federação Alagoana de Futebol a transferir esse início do Campeonato Alagoano do dia 11 para o dia 14 de janeiro. Tudo isso agora no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Aqui direto no programa vamos receber o Arthur Pessoa, tudo bom? Grande jornalista, grande mesmo, grande mesmo. Nossa, tudo bom, Arthur? Tranquilo? Uma grande dupla. Grande comunicador também, viu? Parabéns, viu? Jovem, formou-se recentemente, né? Pela UNIT, né? Parabéns. Há um mês, né? Há um mês atrás. E aí, a sensação agora de entrar na área, olhando para as pessoas assim, de peito inflado e de cabeça erguida, para dizer, sou jornalista por formação. Cara, prazeroso, né? 5 anos bem batalhados, né? Bem estudados. E aí, ter essa verdadeira oportunidade de agora dizer, não, sou oficialmente jornalista, está sendo a realização de um sonho. Né? Muito bem. Pode ser, Tato, fica à vontade, você aqui tá em casa, viu? Para nós é sempre um prazer receber essas feras e os jovens também que são parte da nossa comunicação, né? Vamos começar falando sobre a mudança da cobertura do esporte tradicional para os eSports aqui no estado. Como é que tem sido? Existe uma mudança de perfil, de nomenclatura, de olhar? Como é que tem sido essa mudança para aquele cenário tradicional, Arthur? Bom, porque é assim, a mudança do esporte tradicional para os eSports, né, para os esportes eletrônicos, traduzindo para quem está em casa, eSports é uma abreviatura para esportes eletrônicos, né, que são os videogames no seu formato competitivo. E aí, a minha mudança do esporte tradicional para o eSport é pela minha paixão pelo videogame e também por essa ser uma área que ainda é pouco abordada dentro do jornalismo, aqui em Alagoas. Sim. Né? No Brasil, a gente já tem algumas referências, a gente já tem alguns portais. O próprio Globo Esporte já faz essa cobertura, já tem um tempo. Temos alguns outros portais aí independentes, mas aqui em Alagoas a gente não tinha essa cobertura. Entendo. E eu tive a honra de ser o primeiro jornalista a ter essa cobertura. Espero que venham mais para me acompanhar nessa caminhada. E aí, fazer essa cobertura está sendo muito legal, né? Mas tem aquele preconceito ainda, por conta do jornalismo esportivo ainda está enraizado ali no futebol. Eu diria, Arthur, que esse preconceito que você traz é uma situação que nós não temos como fugir. Sim. Pedir para o nosso mineiro, inclusive, baixar um pouquinho do nosso BG, porque daqui a pouco eu vou pedir aqui um drink, você dança de um lado, dança do outro, para não ficar aquela situação aqui, que nós parecemos aqui que estamos numa boate. Ô Arthur, eu diria que essa situação
de preconceito, é uma situação pelo fato de muita gente não levar a sério, né? Acha que é apenas um jogo qualquer, que o cara perde horas ali na frente da televisão. Só que a coisa hoje é uma coisa muito maior do que se imagina. Para quem está fora do processo, acha que o cara está ali somente por lazer, mas aquela coisa sem nenhum tipo de possibilidade de retorno. A coisa profissionalizou, né, Arthur? Profissionalizou. Pra vocês terem ideia, a indústria do game hoje ela fatura mais que a indústria do cinema e da música juntos. Olha aí. E aí hoje a gente já tem um crescimento absurdo, astronômico, né? O pessoal das equipes e organizações de esportes eletrônicos, eles hoje abordam um jogo de futebol profissional, um jogador de futebol profissional e um jogador de esportes, eles são geridos pela Lei Pelé. Olha aí. Os dois, né? É uma coisa que todos com seus devidos direitos assegurados, não é isso? A Lei Pelé é uma novidade para o esporte. E aí, uma coisa boa, né? A gente vai conseguir ter essa divisão de direitos, essa gestão com esses jogadores. E eles têm contratos, salários, têm gerenciamento de carreira, assessoria especializada, enfim, há uma gama de áreas que trabalham diretamente com esse jogador, diretamente com essa comissão técnica, que está crescendo esse nicho, né? É muito importante quando se tem uma participação como essa no Canal Esportes para levar para as pessoas a informação. Porque pelo que o Arthur está deixando claro aqui, todos os parâmetros administrativos que hoje eles são também geridos através do futebol, né? Na vida realmente real, acontece no mundo digital, no eSports. Então acaba sendo, através dos jogos eletrônicos, mais uma forma de profissionalização também dos clubes, das instituições, das federações. Sim. E nesse cenário aqui em Alagoas, Arthur, quais são, assim, os atletas que mais têm se destacado, os que são, assim, referência? Você falou que está querendo também ser referência nos comentários dos jogos eletrônicos aqui em Alagoas. Sim. E está esperando inspirar outras pessoas também. Hoje, quem são os atletas que inspiram outros atletas também nos jogos eletrônicos em Alagoas? Bom, nós temos um grande destaque aqui no futebol digital, né? No futebol digital nós temos nomes como Everson Portela, que é o atual bicampeão do E-Alagoano, né, que é o nosso campeonato alagoano. Ele tá no CSA ainda? Ele jogou no CSA? Não, jogou no CSA durante o E-Brasileirão do ano passado, competição oficial da CBF, mas pelo E-Alagoano ele estava pelo ASA. Eu não sei se esse ano ele vai jogar pelo ASA novamente. O Everson jogando é chato pra caramba, provoca quando faz gol, né? Se eu estivesse jogando, eu disse a ele em Arapiraca, eu disse, se você estivesse jogando, já ia ter treta, porque você quando faz gol, grita no ouvido do cara, Exatamente. provoca, entendeu? É brincadeira. Então o Everson é um desses nomes, né, que incentiva realmente. Portela é um cara que está no cenário já tem um bom tempo, tem muito título também, já disputou o próprio E-Brasileirão, não Pro, que é a nova roupagem, modelagem do campeonato da CBF. E também Thiago Maciel, que estava no FIFA, hoje está no eFootball, que é o PES. Porque assim, o PES mudou. O Pro Evolution Soccer que a gente conhecia da Konami, ele mudou, ele agora é eFootball. Então teve essa mudança e a gente aí está tendo uma mudança também nesse competitivo. Então a galera do FIFA está passando para o eFootball, do eFootball está mudando, então vai ter essas mudanças. Eu já joguei nessas duas aí, nesses dois meios, né, de interação, tanto o PES como o FIFA. Eu abandonei o PES porque começava a jogar online, então tem uns sabidos que sempre se prevalecem dos bugs do jogo. Por exemplo, tinha gol de meio campo saindo, o cara chutava no meio campo, o goleiro aceitava. Então eu digo, vou parar, meu irmão, assim fica difícil jogar dessa forma. Como eu sou um cara velha guarda no videogame, eu gosto, Arthur, das coisas assim, sem tantas mexidas, para poder levar vantagem. Por exemplo, dopar o jogador, fazer gol, por exemplo, daqueles lances manjados de chute no meio campo. Tem agora, por exemplo, no FIFA, um macete, no FIFA 2023, que o cara dá um chute de trivela, dá um chute de 3 dedos, o goleiro dificilmente pega. Então, toda vez que você vai jogar online que tem um cara num nível um pouquinho melhor do que o seu, o cara sempre vai levar vantagem em cima desses bugs do jogo. Isso é uma coisa também que eu gostaria que você trouxesse como analista. Existe falha realmente nos dois, tanto o FIFA como o PES. Eu não diria falhas assim explícitas, mas eu diria assim que meios através de bug do jogo para que você possa ludibriar um adversário na situação como essa? Sim, tem. Porque os games hoje de futebol, eles querem ser simuladores, né? Mas eles não querem perder o arcade, que é o modo de se divertir. Entendo. Ele quer simular o futebol real, mas ele quer ainda segurar aquele modo de se divertir, de diversão.
E aí unir uma coisa a outra. E esse arcade, ele traz isso. Ele traz o bug, ele traz o chute do meio campo sendo facílimo de fazer gol. Ele traz do nada você apertar um botão, o cara dá uma bicicleta inimaginável que no futebol real não tem como fazer. Então é algo que... Às vezes eu estou jogando também, acontece um lance que eu paro, eu solto o controle. O que é que está acontecendo aqui? É o Oliver Tsubasa, é o jogador. Meu Deus. E também, voltando a falar dos jogadores que estão se destacando por aqui, a gente tem o Eric Lopes, o Eric MVP, do Free Fire, que jogou no último split da Liga Brasileira de Free Fire pela Los Grandes. O Eric é um cara... Diferente. Cara diferenciado do Free Fire. A Los Grandes é uma equipe gigantesca aqui do Brasil, sediada lá em São Paulo. E aí o Eric, inclusive, ele jogou pelo CRB Esportes aqui também, jogou pelo CSA, enfim, é um cara que... Hoje é reconhecido nacionalmente. É reconhecido nacionalmente. É alagoanos que estão ganhando Brilhando, o mundo, né? E está ganhando também. Está ganhando o mundo, está ganhando também. Está bem financeiramente, não está? Tá bem financeiramente. Tá. E também, assim, a gente tem um lado do esporte, do competitivo, e temos o lado das streams, que são as live streams, as transmissões ao vivo de jogos. Isso. A gente tem hoje aqui também um narrador nosso, alagoano, o Daniel Clemente, lá de Santana do Mundaú. Ele já esteve aqui no canal Esportes com o Lino. Que beleza. Santana do Mundaú brilhando. Santana do Mundaú, lá do ladinho de União dos Palmares, Daniel Clemente. Hoje é referência também. Referência. Clemente narra do Free Fire ao Valorant, ele está narrando vários jogos aí no esporte. Cara, fantástico. E tem outros que jogam mais convencionalmente, né? Como o SMzinho, que é um cara que está aí referência no Brasil também, teve no Prêmio Esportes Brasil, prestigiando o pessoal que estava sendo premiado lá. A gente tem alguns outros streamers que estão crescendo por aqui, por Alagoas. E isso é bom para o nosso cenário, porque o nosso estado dentro do videogame, dentro do cenário gamer, às vezes não é muito visado. Às vezes o pessoal pensa, poxa, será que aí tem realmente um cenário que vale a pena? E realmente tem. A gente tem gente que está ganhando aí títulos bons e conseguindo subir, né? A Federação Alagoana de Futebol, ela apostou também, durante algumas temporadas, na realização, uma espécie ali de preliminar dos jogos, as competições sendo realizadas também praticamente na porta das praças esportivas. Tinha jogo Cururipe, também na praça da cidade de Cururipe, os mesmos jogos da rodada, eles aconteciam. Você acha que aquela experiência é uma experiência que deve ser fortalecida, que deve continuar? Qual a sua análise a respeito dessa situação, Arthur? Eu achei muito bacana a ideia, que é essa ideia de fazer as preliminares se tornou o Alagoano, né, que é o Campeonato Alagoano de Futebol Digital, que inclusive foi o primeiro, segundo o Henrique Leite, presidente da Federação Alagoana de Futebol Digital e Virtual. Ele me disse que esse é o primeiro campeonato estadual do Brasil no futebol virtual, né? Então a gente tem essa honra de ter aqui em Alagoas o pontapé inicial. Então, foi uma ideia muito bacana. Infelizmente, ano passado a gente não teve o Alagoano, mas espero que esse ano de 2023 volte a ter. Vi no calendário da FAF que vai ter aí Copa Alagoas também, então espero que aconteçam os dois para fomentar e fortalecer também essa competição. E também que os clubes cheguem junto dos sócios torcedores da torcida, né? Para dar aquela oportunidade. Vai que o torcedor que está assistindo agora o canal Esportes quer representar o CSA, o CRB, o ASA. Importante, muito importante. O sócio torcedor, que vai ao estádio, pode seja promover ele descoberta de talentos, né? Exato. Grandes talentos, né? Arthur, vamos falar desses jogos mais procurados, né? Você citou alguns nomes aí, como o Free Fire. Eu sou da época do CS, né? Ainda tem muitas competições de Counter-Strike. Vamos falar um pouquinho também do Free Fire. Vamos falar de Fortnite também. Vamos falar um pouquinho, não só do FIFA nem o PES. Eu digo que sou fifeiro, não nego isso. Mas já passei pelo PES também, mas já voltei para o FIFA, é aquela coisa do amor antigo mesmo, preferi ficar no FIFA. Então vamos falar dos jogos mais procurados. Quais são os jogos hoje mais procurados pela rapaziada, para a meninada, para a mulherada também, pela mulherada, para poder também entrar nessas disputas? Bom, a gente tem hoje uma grande procura pelos jogos Battle Royale, que é a Batalha Real, que você é lançado com 50 ou 100 ou 150 players em um mapa e você tem que ser o único, ou sua equipe de 4 pessoas tem que ser a única a ficar viva no mapa, para que vocês vençam. E aí o que é que acontece? Temos o Call of Duty Warzone, temos o Free Fire e o PUBG, né? E aí esses jogos, o PUBG nem tanto tem uma procura,
Mas hoje o aumento está entre o Call of Duty e o Warzone. Call of Duty. Call of Duty que lançou o Warzone 1, teve uma mudança, o pessoal acabou não gostando, eles acabaram largando a opção do Call of Duty. E indo mais para outras opções. E aí eles reformularam o Warzone, lançaram o Warzone 2 e aí voltaram a ter esse crescimento. E tem o Free Fire também, que é na opção do celular. O Free Fire atende você com um celular um pouco mais humilde até um celular... Caramba, que massa, cara. Ou seja, democratizou mesmo a coisa, né? Exato, democratizou, você consegue se profissionalizar ali, jogando pelo celular. E aquela febre do LoL caiu um pouco ou continua ainda sendo, por exemplo, um grande caminho também para que as pessoas elas possam participar dessas competições via streaming, obviamente, que pode render financeiramente uma visibilidade e economicamente também dar uma boa possibilidade para aquele jogador? Bom, no país a gente mantém uma audiência no League of Legends, mas aqui em Alagoas a questão do público de competições a gente não tem tanto. Entendo. A gente tem mais as streams, né, do League of Legends. Inclusive, nós temos no CRB Esportes o Slash Nordestino, o nick do cara. O cara é bom. Bom, pesado. Top Viego. Viego é um dos personagens do jogo. Ele já foi top 1 mundial. Sim. Ele é alagoano. Nós temos um craque do League of Legends, né, que se destacou com um personagem e conseguiu ser top 1 no mundo e mostrar que Alagoas tem mais boas referências. Eu gosto de falar isso para mostrar que nosso estado também está ali dentro do cenário do esporte eletrônico, dos games, das brincadeiras ali. Mas o LoL, aqui em Alagoas, a gente não tem tanta competição, né, como eu já tinha falado no início. Espero que cheguem mais competições, espero que cheguem mais oportunidades de crescimento nesse lado. Mas, assim, o foco hoje do League of Legends é realmente ali na Twitch TV, no YouTube, nas plataformas de streaming. E você observa que a importância mesmo dessa participação do poder público, das entidades também que promovem esporte e lazer, com os interesses aqui em Alagoas nos jogos eletrônicos. Eu falei da federação, mas também o governo de Alagoas inseriu, né, inclusão, né, promoveu a inclusão do eSports também no Brasil, nesses melhores do ano, né, na premiação. Sim. Isso acabou sendo, no seu olhar, também importante para poder ainda mais manter esse senso de profissionalização que precisamos ter para esse olhar com os jogos eletrônicos aqui no nosso estado? É uma porta que se abre, né? Essa inclusão do governo de Alagoas no prêmio de melhores do ano, que quem venceu foi o Daniel Nascimento, o Cyberdunk, que é nosso jogador de futebol digital. O Henrique Leite, presidente da FAFDV, recebeu o prêmio de melhor técnico também pela campanha que fez no CRB Esportes. Sim. Foi muito legal essa inclusão. Espero que também outras modalidades cheguem a entrar nessa premiação e que o governo também invista em competições, em eventos, em bolsas também para essa galera que compete no esporte. Né? Porque a gente está vendo um amplo crescimento realmente. Passa ano, sai ano, entra ano, a gente vê revelações nossas indo para fora do estado aí, jogando videogame, dando certo e levando realmente a sério, né, como profissão. E aí precisamos também valorizar um pouco mais essa galera. 2022 foi muito promissor, né? Em vários aspectos aí, quando se fala dos jogos eletrônicos, né? Aqui no nosso estado. Quero abraçar o Henrique Leite. Eu sempre digo, né? O Henrique Leite jogou futsal comigo, mas como ele viu que não tinha condições sendo jogador, aí partiu para ser administrador e hoje presidindo a Federação Alagoana de Jogos Eletrônicos, né? Promovendo vários... Pelo menos no videogame, o Henrique Leite é o assistente, tá? Aquele meia que dá o passe lá. Daniel Costa. Na época do futsal do Hélio Lemos não jogava essa coisa toda, não. Agora, pelo menos... Daniel Costa, CSA, Série C 2017. Vamos lembrar, azulinos, lembrem. Vocês, azulinos, lembrem. Aquele passe, aquele garçom servindo, joga lá na frente. Campanha do CRB Esportes. No Brasileirão, Henrique. Foi, né? No Brasileirão, não, perdão, no Brasileiro da CBFDV. Da CBFDV, foi muito bacana. Isso mesmo. Arthur, você teve uma passagem para falar no CRB Esportes, né? Vamos falar um pouquinho dessa sua passagem na assessoria, trabalhando diretamente, né, com jogadores e com as comissões técnicas. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito boa, né? Pude lidar com o pessoal
que está diretamente ali envolvido com o jogo, né? O técnico, os jogadores. O CRB teve algumas lines muito importantes dentro do Free Fire, com jogadores reconhecidos nacionalmente. Primeiro também quero abraçar e agradecer especialmente ao Romero Baroni e ao Akane, que me abraçaram lá, me acolheram na época que eu cheguei. E aí a gente teve um trabalho legal entre abril e setembro do ano passado. E aí fizemos um trabalho bem legal. Fiz Media Day com eles na LNFF, que é a Liga Nordeste de Free Fire, que é uma liga super organizada, super organizada, que acontece lá na Paraíba. As finais, ela começa online e as finais são numa arena de esportes lá em João Pessoa. Bacana. Uma arena muito grande também, para a gente ver que o Nordeste está organizando também nessa questão do cenário de esporte. Nordeste mesmo, também quando se fala desse cenário em relação a outras regiões do país, não deixa a desejar, Arthur? Não, Nordeste? Não. Nordeste... E Alagoas em si, em relação a outros estados do Nordeste? No quesito organização, no quesito participação também do público. Eu não falo da questão do surgimento de jogadores, mas eu falo da participação do público e da organização necessariamente em relação aos outros estados do Nordeste. Bom, Videlan, questão de organização, a gente ainda está crescendo nisso, a gente está se organizando, né? Porque competições começaram a ser divulgadas de forma mais intensa agora nas mídias sociais, na TV, rádio, onde há espaço, a gente consegue fazer essas divulgações, porque antigamente já tinha o Campeonato Alagoano de Futebol Digital, a Copa do Nordeste que aconteciam lá no Maceió Shopping, mas muita gente não sabia, porque não tinha divulgação, uma divulgação mais ampla. Hoje não, hoje a gente já tem o Instagram para fazer essa divulgação, hoje a gente já tem as outras redes sociais. E aí... o crescimento, o avanço da tecnologia também está permitindo essa divulgação do público. E aí a participação hoje está um pouco limitada só a quem gosta daquele jogo. Não tem As torcidas dos clubes, por exemplo, participantes, no caso do futebol. No LoL também existe isso, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa situação das torcidas dos clubes, das torcidas de CRB, de CSA, por exemplo. Poderia ser maior, tem crescido? Como é que está sendo exatamente esse comportamento do torcedor? Poderia ser muito maior o apoio, poderia ser muito maior. Eu vejo que na época que eu estava no CRB, mas acompanhava também o CSA, acompanhava também o ASA, que teve uma época com equipes de esportes. A torcida dos clubes não recepciona bem, em 80% dos casos. Ignora isso? Não ignora, desmoraliza, desmerece, fala que videogame é coisa de vagabundo, que é coisa de perder tempo, que você valorizar isso aí não vale a pena, enfim. E torcedor, não é assim. A gente hoje vê um cenário consolidado. Corinthians, Flamengo, Botafogo, Vasco, São Paulo, Santos, tem times de esportes. PSG, Real Madrid, próprios jogadores. Casemiro tem um time de esportes. O Agüero da Argentina tem um time de esportes. Que legal. Paquetá tem um time de esportes. O Ronaldo foi sócio da CNB durante um tempo. E aí a gente tá vendo que o futebol tá como é que posso dizer, se unindo ao esporte eletrônico, mas a torcida ainda tem esse pé atrás, justamente por conta do videogame ainda ser visto como uma forma de entretenimento por muitos torcedores. Né? Mesmo com essa veia profissional. É uma questão de tempo, Arthur, para a mudança desse comportamento. Todo mundo ficou assim, eu diria que entusiasmado e ao mesmo tempo com a beleza do que ele construiu, mas espantado com a decisão dele, do Wendel Lira. Como é que está o Wendel Lira nessa situação? O cara que ganhou o prêmio Puskás, concorreu com o Florenzi, né, da Roma na oportunidade, com o Messi também, e ficou com aquele prêmio Puskás, surpreendendo muita gente com aquele golaço que fez, mas jogou uma temporada, na outra já disse não quero mais o futebol, né, na vida real e vou passar a me dedicar aos jogos eletrônicos. Ele ainda continua, o Wendel Lira? O Wendel Lira continua no FIFA, ele parou de jogar futebol, continua no FIFA, hoje ele faz lives, né, jogando. Ele disputou a E-Libertadores, a Conmebol realizou a E-Libertadores, ele passou numa seletiva, estava disputando. Eu acabei não acompanhando mais com essa virada de ano, aí não acabei vendo como está a situação do campeonato. Mas o Wendel continua ativo no cenário FIFA,
Deu né? para ganhar muito dinheiro depois daquele prêmio Puskás que ele ganhou e aí veio para os jogos eletrônicos, também começou a ganhar muito dinheiro? Foi um bom jogador nesse mundo virtual também ou passou a ser mais um? Como é que foi a escolha? Acabou sendo acertada? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Deu certo, porque o Wendel Lira aproveitou vamos usar a gíria, o hype. Ele aproveitou o hype do Puskás e entrou na stream. Né? Entrou na stream do FIFA, que já era uma vontade dele, ele mesmo revelou. Inclusive, no Puskás mesmo, teve um fato curioso, que ele chegou lá, foi jogar com um cara, tipo, tinha um FIFA, se eu não me engano, era o FIFA 16 na época, e aí ele foi jogar com um cara que estava passando por lá, era o campeão mundial do FIFA na época. Sim. Só que o campeão mundial perdeu para ele de 5-0. E ele não sabia que o cara era campeão mundial. No final de tudo, um assistente da FIFA chegou para ele e falou: esse cara é campeão mundial do FIFA agora. O cara ficou revoltado e saiu, não quis nem cumprimentar ele no final do jogo. Arthur, quero agradecer sua participação. Gostaria que você, de uma maneira muito breve também, trouxesse as suas expectativas para 2023. Parabéns nessa nova jornada, agora como jornalista por formação. Conte sempre conosco da TV Mar e o caminho é esse. Você está indo por um caminho que ainda tem muito a ser desbravado aqui em Alagoas e tenho certeza que será uma referência para outros. Vai motivar muita gente a entrar nesse mercado. Tive a oportunidade no ano passado de trabalhar com um Guerreiro narrador digital nas transmissões do Campeonato Alagoano e o Guerreiro, como você bem falava, já tem um nome, né, gravado, né, no cenário dos jogos eletrônicos e via o quanto o Guerreiro era acionado para poder fazer a cobertura de eventos. E ganhava muito dinheiro com isso. Então, eu diria que tudo que eu possa te desejar nesse momento é que nessa sua carreira do jornalismo seja através da comunicação e acompanhando realmente de perto todos esses valores que a Alagoas tem revelado, todo o sucesso do mundo para você. Obrigado, Viderlan. Falar também, aproveitando aqui que você começou a falar do Guerreiro, eu comecei a narrar também no CRB ainda. Maravilha. Narrei futebol digital. Narrei a fase de grupos do CRB no E-Brasileirão Pro, que é uma competição oficial da Confederação Brasileira de Futebol, né, CBF. E o pessoal do CRB deu certo. Eu digo, não só eu, mas o pessoal na época estava me considerando um pé quente. Gostando, né? Porque dentre essa temporada aí que eu narrei, foram 5 meses de narração ali, 4, 5 meses, eu ganhei 2 títulos, né? Ajudei a ganhar 2 títulos, assim, entre aspas, na narração. E estava narrando a campanha na fase de grupos. Eles passaram e foram para o Rio de Janeiro jogar no Rock in Rio, a final do Brasileirão Pro. Que show. E recentemente comecei a narrar um campeonato de 1x1 no Valorant, que é o FPS da Riot Games, que é a desenvolvedora do League of Legends, na live do Daniel Clemente, que eu falei anteriormente. O Daniel, que é narrador, ele me observou, conversou comigo: eu gostei da sua narração, vamos tentar no Valorant. E aí a gente começou e está dando certo. E aí tô gostando bastante dessa experiência. Mas a minha expectativa para 2023 é que a gente consiga mais espaço nos esportes, tanto aqui em Alagoas quanto no Brasil, e que todos os clubes, CSA, CRB, ASA, Coruripe, que tiverem a oportunidade de investir no esporte, invista, porque vale a pena. Muito obrigado, Arthur, pela sua participação. Nós recebemos aqui no estúdio Arthur Pessoa, jornalista especializado em e-sports, jogos eletrônicos, conversando sobre o cenário, dos avanços, o que foi 2022 também para Alagoas e desejando aqui nessa participação aqui do Arthur também muita sorte para todos os jogadores que, assim como eu, são apaixonados também pelo mundo virtual, tá certo? Nós vamos agora a um curto intervalo, daqui a pouco nós vamos trazer as últimas informações aqui do Canal Esportes. Voltamos já.